Olá, seja bem-vindo ao 45 do primeiro tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E claro, ouvindo pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. E o meu convidado de hoje é pra lá de especial. A sua trajetória já foi contada em documentários, em filmes, peça de teatro, livros, enredo de escola de samba. Escreveu há pouco tempo a obra João de A a Z, que retrata as principais lições que ele aprendeu ao longo de sua vida. Vida, aliás, marcada por inúmeros problemas e acidentes ao longo dos anos, principalmente em suas mãos. Eu estou falando do maestro João Carlos Martins, que acaba de completar 80 anos e não cansa de se reinventar. Após 22 anos, esse, podemos dizer assim, maestro na arte da superação também, voltou a tocar piano e com todos os dedos, com a ajuda de uma luva biônica. E hoje está aqui conosco. Maestro João Carlos Martins, primeiramente uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui no programa. E eu começo lhe perguntando como faz para chegar aos 80 anos tão vivaz, tão cheio de vida, com tantos projetos. Eu assisti a live semana passada, ou semana retrasada, e que marcou esse seu retorno nesse momento. Como é chegar tão vivo e tão vivaz, maestro? Obrigado mais uma vez. Obrigado você, Patrick. Bem, eu acho que o grande segredo na vida é você sempre acreditar na trajetória da esperança. E, principalmente, procurar simbolizar para pessoas, no meu caso, com a minha idade, que você sempre pode ter um objetivo para frente, até o apagar das luzes. Seus objetivos não podem nunca parar. Então, eu, aos 80 anos, anunciei meus planos para os próximos 20 anos. Isso é demais, né? Quer dizer, isso mostra a vida, né, maestro? Isso eu acho que não tem preço, ainda mais. E eu acho que é muito interessante uma mensagem como essa, num momento como esse que nós estamos vivendo, né? De tantas incertezas, de tantas dúvidas, né? Vindo alguém com essa história e olha, tenho aqui os meus objetivos pelos próximos 20 anos. Isso tem uma mensagem muito forte, né, maestro? Que legal. Por que eu digo isso? Porque, no fundo, a minha carreira como pianista foi profundamente gratificante. Mesmo eu tendo tido 4 problemas fundamentais: distonia focal, eu tive LER, eu tive lesão no nervo ulnar, eu tive lesão cerebral, realizei 24 cirurgias. E, mesmo assim, consegui ter uma vida como pianista muito gratificante até 2002, na qual dei mais de 2.000 concertos pelo Brasil e pelo mundo, levando o nome do nosso país. Em 2002, tive que iniciar uma nova trajetória, dessa vez como maestro, procurando democratizar a música clássica no Brasil, com quase 2.000 apresentações. E, finalmente, agora chegou a hora de tentar deixar um legado. E o legado qual seria? Villa-Lobos dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. E ele queria fechar o Brasil em forma de coração através da música. Mas não havia nem internet, nem TV na época. Quem sou eu perto de Villa-Lobos? Mas pela exposição na mídia, eu estou procurando fechar o Brasil em forma de coração. Já estou com 500 e tantas orquestras parceiras no projeto Orquestrando São Paulo, com o SESI Orquestrando Brasil, o SESI a Fundação do Banco do Brasil, mas um projeto baseado em ideais. Nada desses projetos milionários, pelo contrário, é baseado única e exclusivamente em ideais. E, se Deus quiser, vai ser a hora que eu vou tentar deixar um legado. Se eu conseguir, não sei.
Talvez deixar mais legado, porque o legado que ao longo desses 80 anos já é algo inimaginável. E tem até uma frase, maestro, que é muito, para mim é muito emblemática, eu trouxe aqui, está no teu livro também, mas eu já escutei em outras ocasiões também, que tem um pouco a ver com isso que o senhor acabou de dizer, né, desses problemas, mais de 20 cirurgias, enfim. O senhor disse assim: perder as mãos para o piano foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E perder as mãos para o piano foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu virei maestro. O senhor tem ideia da simbologia e do tamanho dessa frase para tantas pessoas? Porque ela é muito emblemática no sentido de que às vezes a gente acha que algumas coisas acontecem para a gente que talvez seja ruim, né? Num primeiro momento até a gente recebe dessa maneira. Mas talvez o tempo, que eu costumo dizer que o tempo é senhor da razão, né? Por mais que seja um clichê, o tempo nos mostra muita coisa. Talvez encaminhou para que o senhor se tornasse esse maestro com tantos prêmios e com tantas vitórias, assim como o pianista. Fala um pouquinho dessa frase, dessa simbologia, que tem um poder fantástico, e eu repito, principalmente nesse momento que a gente vive. Você acredita em transmissão de pensamento? Demais. Então, foi uma transmissão de pensamento, porque há 15 minutos atrás eu acabei de escrever essa frase novamente, porque essa frase acabou sendo simbólica do Corpo de Bombeiros de Brumadinho, porque eu fui fazer um concerto em Brumadinho, regendo a banda do Corpo de Bombeiros. E aí o comandante me chamou e ele me disse: maestro, a sua frase passou a ser um símbolo para nós. Eu falei: por quê? Ele falou: a pior coisa que aconteceu para nós foi a tragédia de Brumadinho. Uma tragédia onde a dor no nosso coração, cada vez que voltávamos para casa, era algo que não podia ser medido por nenhuma forma. Mas, graças à sua forma, graças à sua frase nos inspirou que não era simplesmente salvar vidas procurando a competência, era começar a alimentar a alma, o coração, o cérebro daquelas pessoas que perderam os entes queridos. E nós crescemos muito como pessoas na hora que nós soubemos que nós tínhamos uma outra missão: alimentar o espírito de uma pessoa que perdeu o ente querido. Então, a sua frase serviu também para nós na maior tragédia que aconteceu em Brumadinho. Então, eu comecei a chorar. Essa cena foi transmitida até na televisão, no jornal de noite, e eu comecei a chorar de emoção quando ele falou essa frase. Por que para mim foi? Eu perdi as mãos para o piano, mas aos 63 anos eu tive um sonho com o maestro Eleazar Carvalho. Falou: João, vai reger. Às 7 horas da manhã do dia seguinte eu estava tomando a primeira aula de regência. E no momento que eu comecei a conviver com 70 músicos, entendendo os problemas de cada um, ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade social em nosso país, hoje com milhares de crianças que trouxemos para esse universo fantástico da música clássica, eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí, hoje, estou novamente com essas luvas biônicas, novamente colocando, depois de 22 anos, os 10 dedos no piano. Aliás, quem diria, o Gilberto Dimenstein, meu grande amigo, dizia: o contrário da vida não é a morte, é a repetição. Então, a inovação tem que fazer parte da sua vida. E com 79 anos, dá para pegar o meu celular, com 79 anos,
Eu que, no que diz respeito à tecnologia, sou uma vergonha. Se você, por acaso, vê o meu celular, você certamente vai achar que eu sou uma pessoa da época dos dinossauros. E, finalmente, eu aceitei a ideia do Alexandre Nero de colocar vídeos no Instagram de cada 3 dias em algum lugar do mundo onde eu toquei. Quando eu vi que músicos clássicos, infelizmente no Brasil tem poucos seguidores, eu realmente comecei tá aqui. Eu comecei, olha o meu celular, olha que vergonha. Eu comecei a colocar. E hoje já são cerca de 170 mil seguidores fiéis. E eu estou encontrando coisas na minha vida, o que o corpo, nos limites do corpo. Eu comecei a tocar com braços cruzados, eu comecei a tocar sem um dedo, eu depois toquei durante 16 anos somente com 5 dedos, no final dos concertos, com uma dor incrível, até fazer a última operação. E agora eu estou mostrando tudo que passou na minha vida através das redes sociais. E, ao mesmo tempo, eu vi que, através das redes sociais, se ajuda a democratizar a música clássica. Então, hoje, o maestro João Carlos Martins, toda manhã olha no maestro João Carlos Martins, porque qualquer pergunta que é colocada é respondida. É mesmo, que interessante, né? E tem um sentido muito de renovação, né? O tempo inteiro, né? Acho que a tua vida foi marcada muito nesse sentido, né, maestro? De estar sempre buscando mesmo essa superação, né? Às vezes que a gente fala perder, às vezes a gente ganha. Claro, com todas as dificuldades, mas tem muito essa simbologia do ganhar também, de estar sempre olhando para frente, né, maestro? Acho que tem algo muito forte nessa tua fala, né? E você falava um pouquinho dessa transmissão de pensamento, porque essa frase, para mim, ela é emblemática. Ela é emblemática porque, às vezes, a gente olha sempre pelo viés negativo. Repito, por mais dolorido que seja. Mas tem muito aprendizado, né? Eu acho que o senhor foi aprendendo muito ao longo da vida. E a vida é um pouco isso, né? Acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Tenho certeza que você não está satisfeito com seus aprendizados até os 80, né? Eu acho que tem mais coisa pela frente aí, né? Para você ter uma ideia, eu acho que no momento que você se reinventa, que você recomeça, uma derrota, minha vida teve vales profundos e altas montanhas. Uma derrota pode significar o prenúncio de uma grande vitória. Eu me lembro, quando eu parei a primeira vez de tocar piano, foi pela primeira vez que eu tive uma crítica ruim no New York Times, que sempre eu tinha críticas maravilhosas. Então aquela crítica me fez repetir. Eu falei, vou parar porque o crítico tem razão. Voltei, me afastei da música, até que recomecei aos poucos. E aí, o palco que eu quis voltar era o próprio Carnegie Hall. E eu voltei no Carnegie Hall alguns anos depois. Meu empresário falou, o público já se esqueceu de você. Eu falei, é aqui que eu vou voltar. E voltei. Na hora que eu entrei no palco, tinham 2.800 pessoas na plateia e colocaram 300 cadeiras extras ao lado do piano. Quando eu sentei no piano, eu falei, aquela derrota de alguns anos atrás vai ser a maior vitória da minha vida. Quando acabou o concerto, o público ficou 8 minutos aplaudindo de pé. E naquele momento eu chorei e eu falei, de uma derrota você pode fazer uma grande vitória. Você chora muito, maestro. Você sempre foi muito emotivo, né? Acho que isso é... Sou um velho chorão, meu Deus. No dia do meu aniversário na live, quando me entregaram o bolo e a orquestra, de repente eu olho no telão, eu vejo 65 músicos da minha orquestra cantando os parabéns a você para mim. Meu Deus do céu, me deu uma crise de choro.
Porque os músicos eu não considero simplesmente como os músicos da minha orquestra. Eu considero como 65 membros da minha família. Então, o nosso relacionamento tem a liderança, que é obrigatório ter, de um maestro, mas uma liderança democrática e com humildade. Se no ensaio um gesto eu erro, eu falo, esse gesto está bom para vocês? Se não estiver bom, eu peço humildemente para que eles deem outra indicação para mim. E o resultado importante é que a música sempre sai procurando o perfeccionismo. Agora, tem muita disciplina também em tudo isso, né? Eu acho que isso é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa disciplina, desse estudo, dessa coisa permanente da busca pela excelência, né? Acho que ninguém chega a esse patamar que você chegou e com todas essas histórias de superação, se não tivesse a persistência, se não tivesse a luta, se não tivesse a busca constante de uma disciplina também, né? Acho que isso, quando a gente consegue casar esses pontos, aí sim, talvez muita gente consiga dar um start nessas possibilidades, né? Fala um pouquinho dessa disciplina, dessa rotina para a busca pela excelência, maestro. Bem, o caso da disciplina, eu sempre digo que você constrói uma vida baseada na disciplina de um atleta e a alma de um poeta. Ou seja, a disciplina de um atleta é aquilo que faz uma espécie de uma rotina, mas sempre procurando. Não adianta você querer subir 4 degraus, você um degrau após o outro. Então, eu, por exemplo, a disciplina eu levo para o lado físico. Eu acordo de manhã, geralmente 5h30, 6 horas da manhã. Primeira coisa que logo de cara eu faço 30 exercícios respiratórios, 100 abdominais, 15 de musculação, e ando com passos rápidos 1.250 metros e subo uma escada enorme. Então, isso eu faço todo santo dia. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso, eu falo, não, hoje eu não vou fazer, hoje vai passar batido. A segunda coisa que eu falo, amanhã você vai se arrepender. Então, a disciplina é muito importante, não só na parte física, como também, eu, por exemplo, tenho um erro que eu não respeito na disciplina os limites do corpo. Esta é a razão pela qual a minha mão chegou a ficar muito prejudicada. Eu chegava a fazer 20 manotas por segundo. Eu brinco que atualmente, em cada 21 segundos, eu faço uma. Mas a paixão é sempre a mesma. Porque a cada dia a gente busca, né, essas coisas, e acho que tem que ter muita paixão nisso. E tem uma outra questão, maestro, te ouvindo, que é muito forte também. Tem muita resiliência nessa história toda, né? Como é que o senhor lida com isso? A resiliência é importante também para a gente conquistar os objetivos também, né? E te ouvindo, por tudo que você passou, tem muita persistência, mas tem muita resiliência de entender as coisas também, né? Fala um pouquinho sobre resiliência, que é algo que é uma palavra que de uns tempos para cá a gente está usando mais, pelo menos tentando trazer um pouco mais para a vida. Tem muitos estudos falando também dos benefícios de ser resiliente, né, de entender muitas coisas. Fala um pouquinho de resiliência, maestro. Para você ver, eu sou uma pessoa que procuro muito me aperfeiçoar desde criança na gramática. E há uns 20 anos atrás, quando pela primeira vez me falaram a palavra resiliência, eu fui procurar no dicionário. Então, o que eu digo para você é o seguinte: o que para mim significa resiliência? Numa adversidade, você pode ter um salto para um abismo, ou você fazer daquela adversidade uma plataforma para voar mais alto. Então, na resiliência, você vai se amoldando às circunstâncias do momento, mas sem jamais perder o que eu chamo a sua missão. Você, quando começa a vida,
Deus colocou um objetivo. É uma flecha que poderá ter desvios. Você corrige para alcançar os seus objetivos até o apagar das luzes. Então, na resiliência, você pode se amoldar, mas, antes de tudo, você mantém todos os princípios para cumprir a sua missão, porque eu sou uma pessoa que acredito em reencarnação. E eu acredito em reencarnação em outras esferas. Então, eu acho que aqui é uma passagem por aqui, mas você, conforme você agiu, você talvez vai para uma esfera mais elevada ou para uma esfera menos abaixo da curva. Então, no fundo, eu trabalho para cumprir a minha missão até os últimos dias. Eu espero, talvez, depois do apagar das luzes, recomeçar tudo numa outra esfera, já num nível mais, num ambiente talvez onde as artes e a cultura têm um simbolismo muito maior. Aliás, arte e cultura, né? Eu acho que num momento como esse, em que todos nós estamos, a grande maioria, recolhidos em nossas casas, né, em função da pandemia, da quarentena, claro, quem consegue, quem tem um espaço para se abrigar, enfim, de alguma maneira, num país com tantas desigualdades como o nosso, mas enfim, é a cultura que nos salva, né? Porque esse momento que estamos em casa é uma boa música, é um bom livro, é um bom filme, né? A cultura tem um papel extraordinário em todo esse processo, né, maestro? E acho que a cultura, ela nos salva de alguma maneira, né? E a tua música, enfim, tem algo interessante nisso também, né? Para a gente valorizar cada vez mais a cultura. Que pena que parte aí, tem uma certa corrente que minimiza, né? Mas que é importante, né, para um país, para uma nação, investimentos em cultura, porque é ela que está nos salvando. Não sei se você concorda um pouco sobre isso. Não só isso, como eu digo que a cultura é a alma de uma nação. Então, a cultura, com as artes, nós temos a alma de uma nação. Então, eu digo, outro dia eu fiz, no dia da morte do George Floyd e de João Pedro, eu toquei no Maestro João Carlos Martins no Instagram, eu toquei a Marcha Fúnebre de Chopin. E eu estava conversando com um jornalista numa entrevista, ele falou, e qual a sua opinião sobre o racismo? Eu falei, é uma pergunta que você não pode fazer para um pianista. O que seria eu entrar num Carnegie Hall, num Teatro Municipal ou numa Sala São Paulo para dar um concerto num piano branco? O piano tem que ser preto. Então, eu falei, nós todos somos iguais perante a Deus e não existe, na cultura é muito difícil você encontrar a palavra racismo, graças às artes, porque as artes elevam o espírito. As artes trazem harmonia, trazem solidariedade, trazem paz e amor também. Sim. Então é muito difícil você encontrar preconceito para aqueles que estão envolvidos com a cultura. Claro que existem exceções, mas a maioria dos casos indica para um lugar acima acima da média, eu diria. A cultura dá esta força para aquela pessoa dedicada às artes e à cultura. Entendi. Ô maestro, vamos entrar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. O senhor acredita em grandes mudanças de pensamento, de formas de encarar o mundo de alguma maneira, em função disso tudo que a gente está vivendo? Porque assim, há um processo de transformação, né? O senhor acredita que nós sairemos diferentes? Acho que essa é a pergunta. Depois dessa pandemia, você acredita você está mais otimista? Enfim, eu queria te ouvi-lo e perguntar também como é que está a sua quarentena, como é que está sendo para você? Bem, vamos lá para as duas perguntas. Eu lhe respondo. Com raríssimas exceções, você olha a Alemanha de hoje
e a Alemanha de 1940, ano que eu nasci. Na Alemanha de hoje, valores morais, valores artísticos, a própria cultura, o próprio desenvolvimento, a própria luta contra a desigualdade, você vê na Alemanha de hoje, 80 anos depois. Eu nunca enfrentei, nos meus 80 anos, nada parecido com essa pandemia. Como essa pandemia, como na Segunda Guerra Mundial, é um problema não do Brasil, é um problema do planeta, eu acredito que essa pandemia vai diminuir, se Deus quiser, a desigualdade, e a desigualdade é o grande problema do nosso planeta. Então, eu acredito que pós-pandemia vai haver uma reflexão pensando muito na palavra desigualdade. O senhor acha que a gente, então, deve sair transformado desse processo? O senhor está mais otimista? Eu estou muito otimista. E você, a sua segunda pergunta, como é que tem sido minha vida durante a pandemia? O que eu procuro fazer, e é isso, quem sou eu para dar um conselho? Mas na pandemia, o grande segredo no você em casa é fazer do seu dia um dia curto ou fazer do seu dia um dia longo. Quando chega às 7 horas da noite, eu falo, meu Deus, já está escuro, eu só estudei 7 horas de piano, meu Deus, agora com as novas luvas, só estudei isso, faltou tanta coisa para fazer durante o dia, e o meu dia é curto, há 4 meses. Eu não saio de casa desde o dia 13 de março. Maestro, te ouvindo, qual que é a tua relação com o tempo? Como é que você encara o tempo na tua vida, na sua presença, enfim, qual que é a tua relação do tempo com o seu dia a dia? O tempo com o meu dia a dia, graças a Deus eu sou um músico, então o tempo no meu dia a dia está totalmente ligado à palavra ritmo. Você tem que ter um ritmo no seu dia a dia. E esse ritmo te ajuda, porque o ritmo tem diversas formas. Pode ser um ritmo binário, ternário, quaternário, lento, pode ser rápido. Então, o ritmo é a batida do coração. Aquela batida do coração, por isso que às vezes o coração bate mais rápido, bate mais lento. Então, o ritmo é o que direciona o meu dia a dia. Então, eu tenho o meu ritmo, e esse ritmo eu sigo dioturnamente, ou na regência, ou no piano, ou pensando na responsabilidade social. Cada dia eu penso, o que eu poderia fazer? Quando eu penso que eu viajo do Brasil de norte, sul, leste, oeste, fui até a fronteira com a Guiana antes da pandemia, até a fronteira com a Bolívia, procurando não só ajudar a melhorar orquestras, mas formar novas orquestras e procurar diamantes por esse Brasil afora. Então, esse ritmo é o que orienta a minha vida. E baseada nesse ritmo, a sorte de um músico, quando a tua pergunta é muito boa sobre o tempo, então um músico sai alguns metros na frente numa maratona, porque ele pode coordenar o tempo através do ritmo. A música ajuda. Não à toa se fala que a música nos salva, né, maestro? Ela tem um poder, né? Eu acho que é algo que nos tira desse mundo muito racional, né? E a música clássica, a música sentida, a música, quando se expressa em todas as suas frentes, ela tem um poder fantástico, né, maestro? Acho que... Eu digo mais, eu vou mais longe. Eu digo que a música explica que Deus existe. Porque Deus, quando criou o homem,
ele deu a voz. Através da voz, ele pode cantar uma melodia. E deu os pés e as mãos para o ritmo. E através dos pés e das mãos, ele pode manter o ritmo. E nós tivemos períodos gregos e romanos na humanidade. Num período grego, as artes e a cultura, elas se sobressaem. Num período romano, geralmente nós temos períodos mais bélicos, infelizmente. Mas sempre eu acredito nos períodos gregos. Tem um pouco altos e baixos, né? A vida é um pouco... Isso é um pouco a vida também, né? Tem o seu momento, depois você cai, né? Acho que a vida é um... Talvez a vida seja tentar achar essa linha aí, né? Entre equilíbrio e vitórias e derrotas, né? Eu acho que tem um pouco... muita simbologia nisso, né? A única coisa que eu posso dizer para você é que uma coisa que nunca fez parte da minha vida é a palavra monotonia. Então, eu gosto de tudo aquilo que você atravessa enfrentando os problemas da realidade atual, como é o caso da pandemia atual, mas sempre evitando a palavra monotonia. Na pandemia, a única palavra que eu recomendo é: esqueçam que essa palavra esteja no vocabulário, monotonia. Maestro, aí sim, já estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, do nosso papo. É uma marca aqui, a gente poderia continuar mais um bom tempo aqui, porque o papo está ótimo, o senhor tem muita história, tem muita coisa legal para compartilhar com todos. Mas é uma marca aqui do programa que o entrevistado da semana indique um livro, né? Um livro que te toca, pode ser o teu livro de A a Z, o João de A a Z também, que tem uma palavrinha ali muito especial, né? Que é o E de esperança, né? Eu acho que tem muito sentido, né? Quer falar um pouquinho da esperança antes de indicar o livro também? Esperança é o que norteia a minha vida. Eu acho a palavra mais linda. As duas palavras mais lindas da língua portuguesa é esperança e saudades. Então eu digo que esperança é aquilo que faz com que você cada dia possa ter um objetivo a mais. E sempre no meu livro, no final, eu conto uma historinha engraçada. Na palavra esperança, quando eu estava treinando correr, e finalmente eu quis subir a ministro Rocha Azevedo correndo, e aí quando eu cheguei na metade, eu perdi a esperança de chegar lá em cima, da ministra Rocha Azevedo. Mas em cada palavra tem uma historinha engraçada, cada letra tem uma historinha engraçada no final. Agora, o livro que eu recomendo é um livro que mostra como você pode, depois de uma tragédia sentimental, você tem que seguir o seu cotidiano. Então, Os Maias, de Esther Perel. É o livro que eu recomendo. Um livro que eu li umas 2 vezes e que eu adorei. Ótima dica. E, maestro, a música que vai encerrar aqui a nossa conversa, esse bate-papo. A música que eu recomendo, porque são as 4 notas mais famosas da história da música, isto incluindo rock, jazz, MPB, baião, samba. As 4 notas mais famosas da história da música, isso em um estudo realizado pela ONU, é a quinta de Beethoven, a quinta sinfonia de Beethoven. Pô, que fantástico terminar o programa com a quinta sinfonia de Beethoven. Maestro João Carlos Martins, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, por compartilhar a tua história, para compartilhar o seu olhar num momento como esse, né, que a gente precisa superar e vamos superar, e que, oxalá, como o senhor disse mesmo, talvez a gente saia melhor e que possamos ver o mundo por um outro prisma, por um outro olhar, de uma forma diferente, mas sempre olhando para frente, né? Porque é para frente que a gente tem que seguir sempre. Obrigado mais uma vez, maestro.
E mais uma coisa, nós temos mais uma coisa em comum. Eu tenho um filho nos Estados Unidos, e é o seu nome. O nome do meu filho é Patrick. Oh, que legal. Que legal, que ótimo. Maestro, muito obrigado, viu? Grande abraço. Um grande abraço, foi um prazer enorme conversar com você, Patrick. E aí o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana com um novo entrevistado, depois dessa entrevista fantástica aqui com o maestro João Carlos Martins. E você já sabe também, você pode entrar lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, e mandar também a sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.